Eu nunca contei isso pra ninguém, nem pros irmãos da igreja. Não por vergonha, mas porque algumas coisas a gente guarda só pra si, como se falasse alto demais pudesse quebrar o milagre. Mas hoje, depois de tanto tempo, sinto que preciso botar pra fora. Talvez alguém precise ouvir. Era um sábado de tarde, aquele calor úmido que gruda na pele e faz a camisa colar nas costas. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Naquela época eu ainda carregava saco de cimento na construção, as mãos sempre rachadas, as unhas cheias de terra. O culto na congregação começaria às 7, mas eu sempre chegava mais cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, varrer o salão, essas coisas. Era meu jeito de servir. Quando entrei no pátio da igreja, vi o irmão João sentado no banco debaixo da gameleira, aquele mesmo banco torto que rangia toda vez que a gente se mexia. Ele estava com a cabeça baixa, as mãos grandes, mãos de quem trabalhou a vida toda na roça, apertando um copo de plástico cheio de pinga. Não era qualquer pinga, era daqueles litrões baratos que deixam o hálito fedendo a álcool por 2 dias. O cheiro já subia até onde eu estava, misturado com o mato molhado da chuva que tinha caído de manhã. Irmão João, chamei, tentando não soar como repreensão. Ele levantou a cabeça devagar, os olhos vermelhos, a barba branca suja de não sei o quê. Sorriu pra mim, aquele sorriso torto que mostrava os dentes amarelos. Ah, é você, menino. Vem, senta aqui. Eu sentei, mas não relaxei. O irmão João era ancião, um dos mais velhos da igreja, homem que já tinha visto coisa que a gente nem imaginava. Todo mundo respeitava ele, mas nos últimos meses as coisas não estavam boas. Ele chegava nos cultos cambaleando, às vezes dormia no banco, outras vezes sumia antes do sermão. Os irmãos cochichavam, mas ninguém falava nada na cara dele. Como é que vai encarar um homem que já orou por curas que a gente viu com esses olhos? Tá quente, né? Ele disse, tomando outro gole. Essa pinga é ruim, mas esfria a garganta. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. O irmão João era como um pai para mim, desde que eu cheguei na congregação com 18 anos, perdido, cheio de raiva. Ele quem me ensinou a orar de verdade, não só repetir palavras. Uma vez ele botou a mão na minha cabeça e disse, Deus não quer sua voz, ele quer seu silêncio. Eu nunca esqueci isso. Você tá dirigindo assim, irmão? Perguntei, olhando pro carro dele, um Opala velho estacionado torto perto do muro. O para-choque estava amassado do lado esquerdo, lembrei que na semana passada ele tinha batido num poste. Ele riu, um riso seco. Dirijo melhor bêbado do que esses meninos aí de hoje em dias sóbrios. Tomou outro gole. Deus cuida de mim. Eu não discutia isso. Já tinha visto coisa estranha demais para duvidar. Mas também já tinha visto gente morrendo por causa de álcool, e não era Deus que segurava o volante por eles. O culto hoje é importante, falei, tentando mudar de assunto. O irmão Paulo vai pregar sobre a cura da irmã Maria. Você não vai querer perder. Ele fez uma careta. Ah, essa história de novo. Murmurou algo que não entendi, depois se inclinou para frente, o cotovelo nos joelhos. Você acha que Deus cura todo mundo, menino? A pergunta me pegou de jeito. Eu não sabia responder. Já tinha visto gente sarar na hora, já tinha visto gente morrer na fila do hospital. Como é que a gente explica isso? Não sei, irmão. Mas a gente tem que acreditar. Acreditar em quê? Ele virou o copo, derramando o resto da pinga no chão. Que Deus é um mágico. Que ele escolhe quem sofre e quem não sofre. Fiquei calado. O sol estava descendo, pintando tudo de laranja. Os grilos já tinham começado a cantar. De longe, ouvi o barulho dos irmãos chegando, as vozes das mulheres, o choro de alguma criança. Uma vez, o irmão João começou a voz mais baixa, eu dirigi bêbado para salvar uma vida. Esperei. Ele não olhava para mim, só fixava um ponto no chão, como se estivesse vendo alguma coisa que só ele enxergava. Era madrugada, eu tinha bebido mais do que devia. Aí ouvi um grito. Uma moça grávida com hemorragia. O marido estava desesperado, ninguém tinha carro, o posto de saúde era longe. Ele passou a mão no rosto. Eu sabia que não devia, mas entrei no carro e fui. Dirigiei como um louco, com um pé no chão e outro no acelerador. Chegamos. Ela perdeu o BG, mas sobreviveu. O médico disse que se demorasse mais 10 minutos, ela não aguentava. Ficou quieto de novo. O som dos grilos encheu o espaço entre a gente. Eu não sabia o que dizer, então só esperei. Depois disso, ele continuou, ainda sem me olhar. Eu parei de beber. Por um tempo. Até esquecer o medo. O vento mexeu nas folhas secas perto dos nossos pés. Eu lembrei da primeira vez que vi o João dirigindo bêbado, anos atrás.
Quando ainda éramos moleques e ele me levou para casa da tia Maria sem nem pisar no freio na curva da serra. Na época, achei graça. Agora, olhando para ele, só via um homem cansado, com as mãos grandes e cheias de calos segurando um copo vazio. Você acha que a gente merece perdoar a nós mesmos por essas coisas? Perguntei. Ele riu baixo, quase um resmungo. Merecer não tem nada a ver. Ou você carrega ou você larga. Não existe meio termo. A porta da cozinha rangeu e a Luzia apareceu com um prato de comida na mão. Vocês dois vão ficar aí sentados até o sol raiar ou vão comer alguma coisa? Ela perguntou, olhando feio pra gente. João se levantou devagar, como se os ossos doessem. Vou comer. Obrigado, Luzia. Eu fiquei mais um pouco, ouvindo o barulho dos talheres e as risadas das crianças lá dentro. O cheiro de feijão com carne seca veio até mim, misturado com o cheiro de terra molhada depois da chuva fina que tinha caído mais cedo. Quando entrei, todo mundo já estava à mesa. O irmão mais novo, o Tiago, contava alguma história exagerada sobre um peixe que tinha pescado no rio, e as mulheres riam, mesmo sabendo que metade era mentira. O João comia em silêncio, de cabeça baixa. De vez em quando, ele olhava para a janela, como se estivesse esperando algo. E você, onde estava? A minha cunhada, a Ana, perguntou para mim enquanto servia mais arroz no meu prato. Tava conversando com o João, respondi sem dar muitos detalhes. Ela fez que sim com a cabeça, mas não insistiu. Sabia que quando a gente queria falar, falava. Quando não queria, melhor não cutucar. Depois do jantar, ajudei a lavar a louça enquanto as crianças brincavam no quintal. A Luzia enxugava os pratos com um pano desgastado, os movimentos automáticos, como se tivesse feito aquilo a vida toda. O João tá diferente, ela comentou baixinho, só pra mim, desde que voltou da cidade. Ele foi pra cidade? Perguntei, surpreso. Ela olhou pra mim como se eu fosse burro. Você não sabia? Foi semana passada. Disse que tinha uns papéis pra resolver, mas voltou com essa cara de quem viu o diabo. Não respondi. Só terminei de enxaguar o último prato e o passei para ela. A água quente tinha deixado minhas mãos vermelhas. Quando saí, o João não estava mais na sala. Encontrei ele no terreiro, sentado no mesmo banco de antes, agora com um cigarro entre os dedos. A ponta vermelha iluminava o rosto dele por um instante a cada tragada. Você foi na cidade? Perguntei, sentando do lado dele. Ele assentiu, soltando a fumaça devagar. Fui. E não adianta perguntar pra quê. Não tô perguntando pra quê. Só quero saber se tá tudo bem. Ele riu de novo, daquele jeito sem graça. Tudo bem é relativo, irmão. Mas tô vivo. Isso já é alguma coisa. Ficamos em silêncio outra vez. Dali, a gente via a luz amarela da cozinha, as sombras das pessoas se movendo lá dentro. Alguém ligou o rádio, e uma música antiga veio até a gente, abafada pela distância. Às vezes, o João falou de repente, eu penso que a gente nasceu para carregar peso. Uns mais, uns menos. Mas ninguém escapa. E isso te consola? Perguntei. Ele demorou para responder. Não, mas me faz entender porque o velho sempre dizia que a vida não é para ser fácil. É para ser vivida. A música terminou e o locutor anunciou o horário. Já passava das 10. O João esmagou o cigarro no chão e se levantou. Vou dormir. Amanhã tem que acordar cedo. Pra quê? Perguntei, mesmo sabendo que ele não ia responder direito. Trabalho, foi tudo o que ele disse antes de entrar. Fiquei mais um pouco sozinho, ouvindo o barulho dos grilos e o vento nas árvores. A lua estava alta, iluminando tudo com uma luz fria. Lembrei do que o João tinha dito sobre carregar peso. Pensei nas minhas próprias coisas, nas escolhas que eu tinha feito, nas que ainda ia fazer. Quando entrei, a casa já estava quieta. Só o som da respiração de todo mundo dormindo, aquele barulho constante que faz a gente se sentir menos sozinha, mesmo quando está. Deitei na cama de molas que rangia a cada movimento, encostando a cabeça no travesseiro duro. O lençol cheirava a sabão barato e poeira, aquele cheiro de casa de gente que não tem tempo para se preocupar com frescuras. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. A conversa com o João tinha mexido comigo mais do que eu queria admitir. Virei de lado, tentando achar uma posição que não doesse nas costas. O colchão afundava no meio, e eu me senti como se estivesse sendo puxado para baixo, igual aos pensamentos. Lembrei do dia em que saí de casa, da discussão com meu pai, da mala meio vazia que carreguei até a rodoviária. Na época, achei que estava fazendo a coisa certa. Agora, às vezes, não tinha tanta certeza. O relógio de parede batia as horas com um tic-tac surdo. 1, 2, 3 da manhã. O João ronca baixo, um som gutural que vinha do quarto ao lado. O Zé, que dormia no sofá da sala, deve ter se mexido, porque ouviu o rangido das molas e um resmungo abafado.
Pensei em levantar e fumar outro cigarro, mas a preguiça pesou mais. De repente, um barulho no quintal. Algo arranhando a porta dos fundos. Fiquei tenso, ouvindo. Pode ser um bicho, um gato ou até um rato grande. Mas tinha algo no som que não era natural, um ritmo quase proposital. Sentei na cama, esperando. Nada mais aconteceu. Tá ficando paranoico, cara, murmurei pra mim mesmo, mas mesmo assim me levantei. Pisei devagar, evitando as tábuas que rangiam. A casa era escura, só a claridade da lua entrando pelas frestas das janelas. Cheguei até a cozinha, onde a porta dos fundos dava pro quintal. Fiquei parado, ouvindo. Silêncio. Quando estendi a mão pra tranca, ouvi um suspiro do lado de fora. Não era vento, não era animal. Era uma pessoa. Alguém tava ali, bem perto. Quem é? Perguntei, a voz mais firme do que eu me sentia. Nenhuma resposta. Só o som de passos se afastando devagar, como se a pessoa não quisesse ser ouvida. Corri para a janela da sala, afastei a cortina e olhei para fora. Uma sombra se movia entre as árvores, magra, encurvada. Não deu para ver o rosto, só o contorno de alguém que não queria ser visto. Voltei para a cama, mas dessa vez não tinha como dormir. Fiquei deitado, olhando pro teto, a cabeça cheia de possibilidades. Será que era só um bêbado perdido? Um ladrão? Ou algo pior? O João tinha inimigos. Todo mundo aqui tinha. Mas eu não queria me meter nisso. Não agora. Quando o sol começou a clarear, ouvi o barulho da chapa sendo acesa na cozinha. O cheiro de café queimado encheu a casa. Levantei, lavei o rosto na pia com água fria e saí para a varanda. O João estava sentado na mesa comendo pão com manteiga e tomando café preto. Dormiu mal? Ele perguntou sem olhar para mim. Mais ou menos. Sonhou com mulher? Não. Ele deu uma risada seca. Então foi coisa ruim. Não respondi. Sentei do outro lado da mesa e peguei um pedaço de pão. O Zé entrou bocejando, coçando a barriga por baixo da camiseta. Que horas são? Ele perguntou, a voz rouca de sono. Hora de trabalhar, disse o João, se levantando. Você vem ou não? O Zé resmungou algo, mas pegou a camisa pendurada na cadeira e saiu atrás do João. Fiquei sozinho na mesa, mastigando o pão duro. O café estava amargo, quase intragável, mas bebi mesmo assim. Quando terminei, lavei a caneca e saí para a rua. O sol já estava quente e o pó da estrada grudava nos pés. Não tinha pressa para ir a lugar nenhum, mas também não queria ficar ali, esperando o que quer que fosse que tinha vindo na noite passada. Andei sem rumo, passando pelas casas baixas, os quintais cheios de galinhas e crianças brincando. Alguns me cumprimentaram, outros só olharam com desconfiança. Eu era mais um estranho numa terra de estranhos. Parte de mim queria pegar a estrada e sumir. Outra parte sabia que não ia fazer isso. Não hoje. Voltei para casa só quando o sol já estava a pino. O João e o Zé não tinham voltado. Entrei, fechei a porta e me joguei na cama. Dessa vez o cansaço foi mais forte que a cabeça. Dormi com a luz do dia entrando pela janela, sonhando com sombras que não falavam. Acordei com a boca seca e o corpo pesado, como se tivesse dormido debaixo d'água. A luz ainda entrava pela janela, mas agora mais inclinada, quase roçando o chão. Levantei devagar, sentindo as tábuas do assoalho rangendo debaixo dos pés. Não tinha comido nada desde ontem, mas a fome era um incômodo distante, como se pertencesse a outra pessoa. Lá fora, o barulho das crianças tinha diminuído. Só se ouvia o canto de um galinha e o zumbido dos mosquitos que já começavam a aparecer com o fim da tarde. Fui até a cozinha, abri a lata de goiabada que tinha sobrado e comi com os dedos, lavando com água direto da torneira. Não tinha pão, nem café, nem vontade de procurar. Quando escutei passos do lado de fora, me encolhi sem querer. A porta rangeu e o João entrou suado com as mãos cheias de terra. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse me encontrar ali. Tava dormindo? Perguntou, jogando as ferramentas num canto. Tava. Ele não insistiu. Tirou a camisa, enxugou o rosto com ela e foi até o balde d'água que ficava no quintal. Ouvi o barulho da água caindo no corpo dele, os respingos no chão de terra. Quando voltou, estava com uma camisa limpa, ainda úmida nas costas. O Zé não vem hoje, disse, secando os braços. Foi pra cidade, disse que volta amanhã. Fiquei olhando para ele, esperando que falasse mais alguma coisa. Mas o João só pegou um cigarro do maço que ficava em cima da mesa e acendeu com um palito. A fumaça subiu devagar, se espalhando pelo cômodo. Você tá estranho, ele soltou depois de um tempo. Tô cansado. Não é só isso. Não respondi. Ele não era de insistir, mas dessa vez ficou me encarando, como se tentasse adivinhar o que tinha na minha cabeça. Ou o que não tinha. Aconteceu alguma coisa ontem à noite? Perguntou baixo. Senti o peito apertar.
Não era uma pergunta, era uma confirmação. Ele já sabia. Ouvi barulho, falei finalmente. Alguém estava aqui. O João assoprou a fumaça para cima, sem tirar os olhos de mim. Quem? Não sei. Ele ficou quieto, como se estivesse decidindo se acreditava ou não. Depois, esmagou o cigarro no chão e se levantou. Vamos dar uma volta, disse. Não era um convite. Saímos sem dizer mais nada, seguindo pelo mesmo caminho de terra que levava para a roça. O sol já estava baixo, pintando tudo de um laranja sujo. O João andava na frente, as mãos nos bolsos, como se não tivesse pressa. Eu ia atrás, sentindo o suor escorrendo pelas costas. Você não é daqui, ele falou de repente. Nem eu, mas a gente sabe como as coisas funcionam por essas bandas. Esperei. Tem gente que não gosta de estranhos mexendo onde não deve. Eu não mexi em nada. Ele parou e se virou para mim, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não precisa mexer, às vezes. Só de estar no lugar errado já basta. O vento soprou, levantando poeira. Fiquei olhando pro chão, para não ter que encarar ele. O que você quer que eu faça? Perguntei. O João coçou a nuca pensativo. Nada. Só fique esperto. E se ouvir algo de novo, me chama. Ele virou as costas e continuou andando. Eu fiquei parado ali, sentindo o peso daquilo tudo nas costas. Não era uma ameaça, não exatamente. Era só a verdade, crua demais para engolir. Quando voltei para casa, a noite já tinha caído. A lua estava alta, cortando o céu como uma faca. Fiquei na porta, olhando para a escuridão, esperando ouvir algum ruído. Mas só tinha um silêncio, grosso e cheio de coisas não ditas. Entrei, tranquei a porta e me sentei na cama com as costas apoiadas na parede. Não ia dormir. Não dessa vez. A luz da lâmpada piscou 2 vezes antes de apagar de vez. Fiquei no escuro, ouvindo o zumbido do ventilador que nem ligado estava. Respirei fundo, os dedos apertando o colchão até doer. Algo arranhou a janela. Levantei de um pulo, o coração batendo no pescoço. Era só o vento empurrando um galho, mas não mexi. Fiquei ali imóvel, até o barulho parar. Depois, peguei a faca debaixo do travesseiro. Não era grande coisa, mas segurar ela me fazia sentir menos nu. Deitei de novo, os olhos arregalados no teto. Cada sombra parecia se mexer. Cada suspiro meu soava alto demais. Alguém tossiu do lado de fora. Não era o João.